Oi, seus fofos, aqui é a Nana. E aqui é o Gervan. E bem-vindos a mais um Motuário. Hoje nós iremos falar sobre um quadro que a gente ainda não fez o nome, mas... Esse quadro, cara, tá passando na hora da gente escolher o nome desse troço. Então decide aí, ué. Nossa. E hoje iremos falar sobre Yagami Raito de Death Note. Como vocês viram na descrição. Nós analisamos, pesquisamos os comportamentos dele e iremos falar o que nós achamos sobre a nossa análise. No caso, mais a análise dele, né? Porque eu praticamente só tô aqui apresentadora mesmo do programa, então... O autor, a meu ver, ele parece tentar trazer o personagem como o mais perfeito possível. Você repara que no início do mangá, que foi no caso que eu me baseei, o personagem ele é trago como o mais inteligente do Japão, ele é bonito, ele é popular, ele é bom nos esportes. Sim, ele é realmente muito amado como o filho pródigo da família dele. É. A irmã dele também adora ele porque, tipo, ele sempre ajuda ela nos deveres de casa e por aí vai, sempre ensina ela. Então é uma irmãzinha fofa, né? É, irmãzinha fofa e não tão inteligente. Uma pessoa normal e ele é o gênio. Mas é aí que é o traço do autor. Ele tá, no meu ver, tentando trazer ele o mais perfeito possível. Como uma coisa assim, olha, como esse cara ele é fodão. Já que você comentou da família, o que nos leva à segunda questão. Por exemplo, assim, já que o pai dele fez carreira na polícia do Japão, e inclusive a gente pode considerar a cultura japonesa propriamente dita, eu considerei que também a criação do personagem do Light foi muita ética em cima por causa do pai dele e de muito orgulho daquele característico do Japão, propriamente dito. E que, por conta disso, creio eu, novamente, que ele cresceu tendo duas coisas. O ego muito inflado, porque ele realmente sempre se destacava em tudo, ele sempre era o melhor em tudo. E sempre era condecorado por tudo, né? Sim, ele ganhou realmente. prêmios de gênio japonês. De gênio japonês. Tanto que a Misa, quando procura ele, acha ele no jornal como gênio japonês. Sim, naquela pesquisa que ela faz na internet. Acha que as pessoas mesmo, os colegas de classe dele, perdem tempo ao invés de estudar pra ficar de zoeira, pra ficar saindo por aí, por aí vai. Sim, novamente, mais uma característica daquele estudante perfeito que o autor tá tentando passar e colocar em cima do personagem. Então, no caso, a família do Light, a gente tem, por exemplo, como eu já disse, o pai dele era policial. E por isso deu toda creio eu, essa educação ética dele, que espelha algumas partes do mangá. Como naquela parte em que o L oferece uma arma ao Light, pouco antes deles irem empreender aquele executivo que eu esqueci o nome. Que ele estava matando lá o pessoal para fazer a multinacional dele crescer. Então, pouco antes, eles estavam no helicóptero, aí o L vai lá e oferece uma arma. A princípio, a gente pode observar que o autor ele tenta trazer o personagem Raito com isso é proibido. E é interessante que pouco antes, umas páginas antes, o pai do Light tá dentro lá que eles estavam fazendo uma emboscada lá pro executivo. Aí, nessas páginas anteriores, uma espiã do LED oferece também uma arma pro pai do Light. E ele dá exatamente a mesma resposta. Que ele também não queria a arma porque ele já não era mais policial e isso era proibido. Então, nesses momentos, a gente pode observar o tipo de personalidade e ética que ele tem. Que foi, obviamente, criada pelo pai. Sim, criado pelo pai e que o Light, ele realmente, que a gente na psicologia chama de introspecção, de regra social. Então, a gente pode ver que o Light, ele tem essas regras éticas dentro dele, de fazer o que é certo e o que é errado. E por que eu tô falando de toda essa questão ética do Light? Porque é importante frisar isso, porque talvez justamente por causa desse ideal dele de justiça, é que ele vai criar esse sentimento de quase um desprezo por quem comete delitos dos crimes japoneses. E junta novamente com aquela jurisdição japonesa em que aparentemente alguém condenado por homicídio é condenado a pena de morte, pena capital. A gente tá falando sobre o Raito sem o caderno, né? Sim. A personalidade dele Sim. sem o caderno. Até agora, só sem o a caderno. Personalidade dele. Desculpa ter ficado um pouquinho torto, se ficou um pouco torto antes, desculpa. Mas, tipo, eu sem querer puxei aqui o negócio. O Raito, no caso, a gente tá falando sobre a personalidade do Raito
sem o caderno. A gente fez uma análise dele sem o caderno para descobrir por que motivo ele muda tanto e por que algumas coisas ainda são mantidas. Na verdade, ele não mantém tanto assim o ideal do pai dele e passa a ser uma pessoa completamente megalomaníaca e desenvolve, né, esse aparente que todo mundo acha que é exatamente uma aparente psicopatia, mas na verdade é pura megalomania sobre o poder que ele adquire com o caderno. Como vocês também podem ver, a ética do Raito, né, é quando ele pega o caderno e vai matar pela primeira vez, que ele pensa antes, mas se funcionar mesmo, eu vou me tornar um assassino. Será que eu quero mesmo isso pra mim? Mas aí ele pensa, não, só deve ser um trote, uma brincadeira, isso não deve ser real. E quando ele consegue e descobre que aquilo ali é de verdade e já matou, ele praticamente liga o foda-se, tipo, já matei mesmo, eu vou continuar, então. Vou lá testar a segunda vez, ver se é de verdade e vou continuar fazendo. No caso, isso tudo é pra fazer aquele ideal dele de justiça. E, já que a gente já começou a falar do caderno, mas antes de a gente continuar falando do Raito depois do caderno, vou contar uma historinha pra vocês. Essa historinha é de um experimento que foi feito em 71 por um psicólogo na Universidade de Stanford. Esse experimento foi uma coisa meio interessante, ele mudou bastante a visão da psicologia sobre as pessoas. Por quê? Porque ele tentava entender qual era a influência do meio das pessoas, do social, sobre o indivíduo. Ele consistiu mais ou menos assim. Esse psicólogo, ele selecionou 24 estudantes. Esses estudantes, ele avaliou cada um deles para ter certeza que eles não tinham nenhum tipo de patologia, ou seja, eram pessoas normais, e colocou esses 24 estudantes em 2 grupos dentro de um porão, sendo que um desses grupos seria os que ele chamou de prisioneiros, e os outros ele chamou de policiais. Aos policiais, ele deu uma instrução dizendo que o que eles deviam fazer é dar a sensação constante de impotência nos prisioneiros. Só que ele frisou bem que os policiais nunca deveriam fazer agressões físicas, até porque realmente seria uma coisa, se ele deixasse isso, acabaria sendo uma coisa muito desumana. Então ele tentou fodar essa parte para que não houvesse, por exemplo, espancamento generalizado lá dentro. Só que à medida que o experimento ele foi avançando, foi observado que os policiais eles passaram a dar, independente do aviso e da supervisão, mesmo com todo mundo lá sabendo que aquilo ali era só um experimento simulado, eles começaram realmente a tratar de uma forma desumana os prisioneiros. Isso por quê? Porque ele teve uma série de fatores, para assim dizer, que a gente vai explicar daqui a pouco, que foram levando o social a criar o que esse psicólogo chamou posteriormente de efeito Lúcifer, que é quando essa maldade ela acaba, digamos assim, tomando conta de pessoas que aparentemente seriam normais. E, inclusive, esse experimento ele realmente deu tão certo que ele estava previsto para durar 14 dias, mas só que devido às condições desumanas que os carcereiros estavam dando aos prisioneiros, o experimento acabou sendo paralisado em 6 dias, e isso só porque uma pessoa de fora foi convidada a dar uma olhada e falou que estava uma coisa desumana lá dentro e que deveria ser parado. Aí o autor, no outro dia, ele parou. Esse psicólogo responsável. Leva você a pensar sobre por que motivo algumas pessoas eram completamente a favor e outras pessoas eram completamente contra ao Kira ser o deus do novo mundo. As situações dele realmente mata essas pessoas, além também de pessoas inocentes, como os policiais, o FBI inteiro. Do FBI. Não inteiro, né? Mas pelo menos boa parte que estava trabalhando no caso Kira. Sim. Mas isso ele também matava coisas no mundo inteiro, né? Ele não era só no Japão. Ele começou no Japão e partiu para outros países também e começou a matar criminosos em outros países. Que foi a deixa pro FBI entrar lá. Que o L, se eu não me engano, eu acho que, se eu não me engano, o L, pra convencer o FBI a entrar no caso Kira, ele comenta assim, mas o Kira ele já matou 380 americanos no seu país, e que é pra justamente dar esse pontapé que acaba desenrolando na história. No caso, esse experimento de Stanford, o psicólogo ele criou uma série, como eu já tinha dito anteriormente, se não me engano, o psicólogo ele criou uma série de passos que acabam culminando nesse efeito.
Eu compilei, eu peguei esses passos e tentei adaptar pro mangá. Na minha opinião, eu achei que a maioria deles, pelo menos os 5 dos 7, couberam bem pro Light e pro desenvolvimento da história. Só que, como eu disse, o experimento, ele foi feito para demonstrar a influência do social, do meio da pessoa sobre o indivíduo. Ou seja, no caso de por exemplo, sou policial, eu tô seguindo ordens, mas acabo, por conta daquele poder que eu tenho, eu acabo excedendo o meu limite, aproveitando do meu poder. Tipo assim, contextualizando aqui, essa experiência ela foi feita para entender o que houve com o nazismo, entendeu? Por que um país inteiro se voltou contra as minorias lá e não via nada de errado em mandar todo mundo para campos de concentração, guerrear e matar. Hoje em dia a gente também pode contextualizar isso aí para meios militares, que é inclusive uma crítica do experimento dele, mas não vamos falar sobre isso agora. No caso do Light, por exemplo, eu vou começar a citar aqui o passo a passo. O primeiro dele que ele cita é que o indivíduo ele precisa dar o primeiro pequeno passo. Ou seja, não é aquela coisa, é uma coisa gradativa, entendeu? Ela vai ocorrendo gradativamente até se tornar uma coisa monstruosa, que é no caso que ocorre com o Light, em que primeiro ele testa o caderno, que ele escreve lá, vou então escrever. Primeiro foi o sequestro das crianças na escola. Sim. E depois com os arruaceiros na rua, os motoqueiros na rua. Ele pegou o nome de né, que foi comentado pelos colegas. Quando ele roubou a bolsa da mulher, ele assinou o nome dele, que ele seria morto por um acidente de ônibus. Um ônibus passou por ele, bem o estilo premonição. E aí ele fez aquilo pra testar, então foi o segundo passo dele. Sim, e daí pra frente o cara só foi piorando. Começou a matar pessoas, né? Tipo, numa noite matava 100 pessoas. O Ryuka até comentava, nossa, meu Deus, por que você tá escrevendo tanto assim, cara? Você tá matando mais que muito Shinigami no mundo Shinigami. E, bom, enfim, e nisso aí, depois ele passou a matar pessoas inocentes, policiais, FBI que a gente comentou. Depois ele começou até, mais pro final do mangá, ele começou a cogitar até matar sua própria família, se isso fosse atrapalhar os ideais dele. Inclusive ele mata. O segundo tópico que eu botei aqui seria a desumanização do outro. Isso aí eu coloquei porque, como eu já tinha dito, tem a ver, na minha opinião, com a criação do Light, ou do Raito, sei lá. Em que, como o pai, ele era policial e tinha todo esse desprezo social contra pessoas que cometiam delito, ele já tinha, por exemplo, um ego inflado, se achando superior, ele colocou as outras pessoas como merecedoras de morte, como se elas não valessem mais nada, entendeu? Porque ele era o topo da cadeia alimentar. E terceiro ponto, que é um ponto até interessante, que é a própria desumanização, que no mangá é até bem característico, em que ele fala toda hora, eu vou ser o Deus do novo mundo. E ele era Deus e os outros eram pessoas para serem guiadas por ele, entendeu? Ou seja, ele deixou de ser um humano falho na própria cabeça e queria se tornar algo mais. Queria se tornar uma coisa superior, entendeu? E isso, por exemplo, é citado no experimento de Stanford, em que o psicólogo ele faz uma tabela em que relacionava, por exemplo, tribos em que faziam guerras e com a violência delas nessa guerra. Em que a maioria das tribos que se pintavam, se descaracterizavam como humanas, tendiam a serem mais violentas, em fazerem mutilações, matar mais, não deixar prisioneiros, esse tipo de coisa. Que é o que a gente vê com Light. O quarto passo seria a obediência a uma autoridade. Isso aí, no caso, é um pouco mais subjetivo. Mas a minha opinião é que no experimento seria o psicólogo que fica lá na sala e fica incitando a pessoa a ela não parar. No experimento de Stanford. No Death Note seria a ideia de justiça, em que o Light ele estaria não fazendo isso por si próprio, mas pelo mundo e pela ideia da justiça. Ou seja, ele está trabalhando pela justiça no mundo. E por fim, a tolerância à maldade, que é uma coisa que, à medida que o mangá e o anime vão passando, chega a dispensar até comentários, porque o cara, ele não só mata pessoas com ataque cardíaco, numa boa, assim, ele também mata de uma forma violenta as outras pessoas atropeladas, como esse motoqueiro, aquele sequestrador do ônibus que ele usou só pra conseguir o nome
do agente da FBI, os nomes de todos, que também morreu atropelado, ou um prisioneiro que ele escreve um poema, uma mensagem pro L com o próprio sangue, se eu não me engano, né? Que ele vai saber como é que o cara morreu, pra ter tanto aquele sangue todo lá. Bom, como eu disse, a gente não dá pra enquadrar os 7 passos do experimento no Light. Teve 2 que eu tive que cortar que realmente não cabia nele. Mas esses 5 já dá pra a gente ter uma ideia que não deu pra enquadrar os 7 passos do experimento. Mas esses 5 já deu pra encaixar bem no Light. E, conclusão. A minha conclusão é que no começo do mangá, o Light, ele só era egocêntrico. Mas ele era uma pessoa razoavelmente normal. Ele não tinha nada de maldade nele. O que vai ocorrer é que ele fica essa monstruosidade pro final do mangá, é a série de fatores que vão desenrolando, entendeu? É achar o Death Note, é ser egocêntrico, e começar os testes e começar a se achar, utilizar, né, ele cresce, né, no egocentrismo dele pra uma megalomania, como eu já falei um monte de vezes aqui. Sim, no caso, lá pro final do mangá, ele desenvolve realmente essas patologias que são análogas à psicopatia e à megalomania. Sim. Com a justiça, eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal. Eu vou me tornar o Deus de um novo mundo que todos desejam. Todos aqueles que se opõem a esse Deus é que são do mal. Um personagem que vocês queiram que a gente analise sobre a personalidade dele, se ele tem realmente algum tipo de patologia, ou é apenas uma pessoa normal com alguns defeitos. Se vocês tiverem algum comentário, alguma visão ou diferença da nossa visão, por favor, comente nos comentários pra gente poder discutir um pouco sobre o assunto. Claro. Até a próxima. Tchau.